Olá! Hoje então eu trago uma sugestão de atividade com sequência de fatos ilustrados. Essa atividade pode ser utilizada com a pré-escola, educação infantil, com os anos iniciais, principalmente no que se refere à organização e sequência desses fatos com o primeiro ano, mas também posso utilizar para a produção escrita da história, organização, parágrafo, pontuação, principalmente para aqueles alunos que têm dificuldade em organização de parágrafos do segundo ao quinto ano também. O primeiro deles são 3 fatos. Eu já trouxe eles de forma organizada, porém, com as crianças a gente não vai trabalhar assim. Vocês vão entregar as sequências fora de ordem, vão pedir para a criança organizar. Depois de organizado, se vocês verem que está na forma de ordem, né, na ordenação correta, vocês vão pedir que a criança conte a história para vocês. Caso a criança não consiga organizar na sequência lógica dos fatos, vocês vão fazer as interferências necessárias. Por que você acha que começa assim? Será que pode começar? O que está acontecendo na próxima cena? Então, vocês vão fazer as intervenções necessárias para que a criança consiga realizar essa organização. Uma criança que já consegue fazer a organização da sequência com sequência lógica vai conseguir contar uma história para vocês. E aqui vocês já conseguem analisar o nível de criatividade. Lá no primeiro ano, vocês vão poder verificar se eles conseguem nomear os personagens, se eles conseguem dizer para vocês onde se passa a história. Tudo isso também, caso eles não digam, vocês podem fazer intervenções. Esse é um processo de avaliação individual, caso não seja escrito como nos outros anos, segundo, terceiro, quarto, quinto, que a gente já espera que eles estejam escrevendo. Essa é a primeira sequência, então. Aqui eu tenho mais uma sequência lógica, também com 3 imagens. Eu já deixei na ordem também, né? O cachorro vai em direção ao osso. Ele vai pegar o osso e sai com o ossinho. Tô sendo bem curta, né? Bem curta e grossa, mas a mesma ideia. Entregar para as crianças as imagens desorganizadas, pedir que elas coloquem em ordem. Organizando corretamente, já solicita que elas lhe contem a história, estimulem que elas deem um nome para o cachorro, onde é que está se passando, né? Como é que é esse lugar, se o cachorro é bravo, se o cachorro não é bravo, o que ele vai fazer com esse osso, porque ele pode comer, ele pode enterrar, o que ele vai fazer? Essa é uma atividade principalmente para a educação infantil, como eu estava dizendo antes, e primeiro ano. Para um segundo ano, além de fazer essa organização, vocês já podem iniciar a produção de um texto, dizendo para eles, né, escreverem sobre cada uma das cenas, dando um título para essa história. Cada uma das cenas é um parágrafo, porque isso é uma dificuldade. Ensinar parágrafos numa produção textual. Pessoal, lembrem-se dos parágrafos, mas prof, o que é um parágrafo? É cada vez que a gente vai escrever uma nova ideia. Uma nova ideia. Aqui fica bem exemplificado. Primeira cena que está acontecendo. Seria uma ideia, como muitas vezes nós falamos. O segundo acontecimento vai mudar a ação dessa história. Seria um segundo parágrafo. O terceiro parágrafo e final para uma história curta de segundo ano, final de primeiro ano para um aluno já alfabetizado, seria a terceira cena. Então, esta é uma sugestão, a segunda sugestão de sequência de fatos. Já a terceira sugestão de sequência de fatos são 4 cenas. 4 cenas. Aqui, além da organização, de pedir que o aluno te conte por que ele
organizou daquele jeito, que ele te conte uma história, já dá para fazer uma produção textual mais elaborada, com 4 parágrafos, né? Personagem, local, como que se passa essa história, cada cena, um parágrafo, o final, né? O início, o meio, o fim de uma história, o título. Isso é bem interessante, principalmente para o trabalho com os parágrafos. Então, essa é uma das minhas sugestões, a sequência de fatos ilustrados, para trabalhar desde a educação infantil aos anos iniciais. Tem muitas atividades deste tipo na internet, muitas imagens, vocês podem procurar e criar as sequências de fatos de vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Um abraço!